Boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Olha só, antes de a gente mergulhar em gráficos ou tentar desvendar datas históricas, vamos começar com uma pergunta bem direta. Afinal, o que desenvolvimento sustentável realmente significa na prática? Porque, vamos ser sinceros, é daquelas frases que a gente escuta o tempo inteiro, né? Nos jornais, nas empresas, mas o peso de verdade dela acaba se perdendo no meio do caminho. Será que é só sobre, sei lá, plantar umas árvores e separar o lixo para reciclar? Ou será que tem uma engrenagem muito maior, ligada diretamente à nossa própria sobrevivência e saúde diária, rodando aí nos bastidores? É exatamente essa pulga atrás da orelha que a gente vai carregar para começar a nossa explicação de hoje. E para dar forma a essa ideia, tem uma imagem fantástica, a da pegada ecológica, porque ela questiona de forma literal qual é a marca, o rastro que a humanidade deixa no planeta enquanto caminha por ele. Vamos pensar bem. Cada passo nosso, cada produto que a gente consome ou cada recurso natural que é extraído, deixa uma marca. E a grande pergunta de $1 milhão que os especialistas já vêm fazendo há décadas é: será que a Terra aguenta o peso dessa pegada a longo prazo? Spoiler, a coisa é complicada. É justamente essa provocação que traz a gente para o coração da nossa análise. Nós vamos desvendar essa conexão profunda entre o desenvolvimento sustentável e um conceito incrivelmente fascinante chamado saúde única. A gente vai fazer uma verdadeira viagem estruturada, partindo lá das raízes históricas globais e chegando em algo que, bom, não tem como ser mais pessoal, a nossa própria biologia. E para ninguém se perder, o nosso roteiro vai ser bem direto. Passaremos por 4 pontos. Primeiro, a pegada ecológica, depois, a evolução da sustentabilidade, em seguida, os 3 pilares fundamentais e, para fechar com chave de ouro, o conceito de saúde única. Então, sem mais delongas, vamos cair de cabeça no nosso primeiro grande tópico, a nossa pegada ecológica e o verdadeiro impacto humano na Terra. O material que a gente está analisando aponta para uma realidade que, honestamente, é inegável. Ao longo do século XX, o mundo pisou fundo no acelerador e adotou um modelo de desenvolvimento super agressivo. A gente está falando de uma industrialização acelerada ao extremo e de um consumo de recursos naturais completamente fora do normal. E o resultado? Uma degradação ambiental bem severa. Durante muito tempo, a ideia geral era de que os recursos do planeta eram tipo uma fonte mágica e infinita. Só que esse impacto gigante forçou a sociedade a parar, puxar o freio de mão e refletir sobre os limites do crescimento econômico. O planeta simplesmente começou a dar sinais claros de esgotamento, mostrando que esse modelo tradicional estava cobrando um preço absurdamente alto das gerações futuras. E foi bem essa constatação que, convenhamos, é alarmante, que disparou um alerta vermelho e mudou a mentalidade global. Vamos avançar e entender como isso se desenrolou ao longo da história. Olha só, essa ficha não caiu da noite para o dia, tá? Essa evolução foi super gradual e é fascinante de acompanhar. Lá na década de 70, mais especificamente em 72, rolou a Conferência de Estocolmo. Foi a primeiríssima vez que se discutiu a relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente em grande escala. O que era uma ideia meio radical na época, já que o foco da economia era só crescer. Aquela foi a semente. Depois, nos anos 80, a gente teve um verdadeiro divisor de águas com o relatório Brundtland. E pulando para os anos 90, a famosa Eco 92 no Rio de Janeiro bateu o martelo e consolidou o tema no mundo inteiro de uma vez por todas. O que nos leva a esse ponto crucial, a definição que mudou tudo. Diretamente do relatório Brundtland de 87, que se chamava Nosso Futuro Comum. A ideia diz que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. É uma premissa muito forte. Basicamente, os especialistas pegaram o foco que estava todo no lucro imediato e mudaram para a sobrevivência a longo prazo. E foi exatamente essa frase que virou a fundação absoluta de todos os esforços de sustentabilidade que a gente vê rodando pelo mundo hoje em dia. E para ilustrar perfeitamente quando essa teoria virou ação de verdade, temos esse registro da Rio 92. Com vários líderes mundiais reunidos ali, foi exato o momento em que a sustentabilidade deixou de ser só uma conversa acadêmica ou um aviso de cientistas. Ela passou a ser a bússola para as políticas públicas, para as ações das corporações e para os movimentos sociais. Foi o evento que, na prática, colocou a sustentabilidade no calendário oficial das nações. Mas chega de história por um minuto. Como é que essa teoria toda funciona no mundo real? É aí que entram os 3 pilares fundamentais da sustentabilidade. A mecânica inteira funciona com 3 áreas que precisam se sobrepor direitinho: a econômica, a social e a ambiental. É como se fosse um quebra-cabeça. O equilíbrio vital só rola de verdade quando essas 3 engrenagens trabalham juntas e em perfeita harmonia.
A gente não pode simplesmente ignorar uma para privilegiar a outra, senão o sistema todo desmorona lá na frente. Detalhando um pouco mais, fica super fácil de entender. O pilar ambiental não é segredo para ninguém. É sobre usar inteligência com os recursos naturais e frear a degradação, custe o que custar. O pilar econômico, bom, ele não condena o lucro, não é isso, mas ele defende que a gente crie uma riqueza que dure e, o mais importante, que seja inclusiva. E o pilar social foca pesado em diminuir a desigualdade, garantindo saúde, educação e qualidade de vida para a base. O ponto central aqui é muito claro: lucrar hoje não pode custar a nossa qualidade de vida no futuro. E essa ligação inseparável entre o social, o econômico e o ambiental é o gancho perfeito para o nosso último ponto, e talvez seja o mais urgente de todos: entender como isso tudo bate no nosso próprio corpo. Quando a gente olha para a dinâmica da saúde global, a interconexão grita na nossa cara. De um lado, a vida animal. Do outro, o meio ambiente, tipo nossos rios, matas, ecossistemas inteiros. E, claro, a humanidade. Esses três pontos não estão em caixas isoladas. Eles formam um círculo único, totalmente amarrado. A lógica é simples e um pouco assustadora. Se uma parte dessa roda adoece, o círculo inteiro entra em colapso. É exatamente isso que a ciência chama de saúde única, ou One Health. Esse modelo é oficial e ele reconhece de peito aberto que a nossa saúde, a saúde dos animais e a saúde do ambiente são, na verdade, a mesmíssima coisa. Porque, vamos pensar juntos, se as indústrias destroem florestas e bagunçam o clima lá no pilar ambiental que a gente acabou de ver, o problema não fica preso no meio da mata. Ele afeta a fauna local e, como num efeito dominó quase invisível, acaba chegando direto na sociedade urbana. E é por essas e outras que o desenvolvimento sustentável é uma baita ferramenta de sobrevivência do dia a dia. Quando a gente fala de saúde, ele deixa de ser teoria e vira prática pura. Ele vira promoção de saúde pública, garantia de que as pessoas vão ter comida segura na mesa, acesso a água limpa de verdade e saneamento básico. E olha, de forma mais crítica do que nunca, ele age na prevenção daquelas doenças que nascem justamente do desequilíbrio climático e da sujeira nos ecossistemas. Resumindo a ópera, proteger a Terra é literalmente uma medida de medicina preventiva para nós mesmos. O que traz a gente de volta lá para o comecinho, mas agora com o quadro completo na cabeça. A nossa famosa pegada ecológica é uma mistura super complexa de fábricas, plantações, cidades e a natureza espremida no meio disso tudo. A gente já tem os dados da ciência, a gente tem as ferramentas que a história nos deu, e o conceito de saúde única deixou os riscos muito claros na nossa frente. Então, a reflexão final que fica pipocando é: que atitudes reais a gente precisa tomar hoje, para valer, para mudar como nós produzimos e consumimos, antes que o planeta decida que não quer mais caminhar junto com a gente? Fica aí essa pergunta pesada, mas muito necessária. Agradecemos demais pela companhia na nossa explicação de hoje. Não deixem de buscar conhecimento sempre, viu? Até a próxima!